Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Bom, hoje como teólogo, neurologista, infectologista espiritual, psicanalística, politicamente, eu quero abordar um tema relativo ao amor ao próximo, e é por isso que prego sempre o Evangelho, da razão, não da emoção, como exemplo que Jesus disse, né, e deixou para nosso aprendizado, casa feita na rocha e casa feita na areia, pois as obras sociais profilática e filantrópica, elas fazem parte dessa integração social, que será o nosso tema que hoje eu quero abordar dentro desse tema especificamente, essa integração de nossa função de igualdade espiritual e dar direito ou oportunidade acesso para as mesmas pessoas e condições diferentes de posições ministerial ou desenvolvimento de potencialidade espiritual, cognitiva e afetiva, assim, dando a capacidade física, intelectual a qualquer cidadão que faz parte ou é agregado a uma denominação agremiativa que tiver nesse campo para o aprendizado ético de conduta não só religiosa, mas tendo o grande entrosamento familiar social, pois estar dentro do que nós vamos relacionar. E vamos ler aqui o livro de Tiago 1, 19, 27, capítulo 2 também, do versículo 1 a 13, e o 3, do versículo 13 a 18, que nos dá essa base dessa interação social, de obra social, profilática e filantrópica. E diz aqui a palavra de Deus: sabei, pois, isso, meus irmãos, mas todo homem esteja e fique pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia, acumulando, assim para nós, essa maliciosidade, devemos rejeitar e receber com mansidão a palavra, e que em vós é ensinada, é enxertada, né? O qual poderá salvar não só a nossa alma, mas também, dentro desse comportamento, exemplar a outros. E sede cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. E aí diz, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla a si mesmo o seu rosto natural no espelho. Porque se contempla a si mesmo e foi logo esquecido como era e como deveria ser, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso preserva, não sendo só ouvinte, esquecido, mas é fazedor da obra, e este tal será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes se engana ao seu coração, e a religião deste é vã. Por que nós abordamos isso? É o que eu vou dar continuidade aqui no capítulo 2, né? Desse versículo 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo
ou com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz as vestes preciosas, e lhes disser, assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, fica aí tu em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, ou debaixo da mesa, que significa, né? Porquanto não fizesse discrição dentre vós mesmo, vós, e não vos fizeste juízo, mas, meus amados irmãos, esses maus pensamentos que Deus está querendo que banimos, né? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiro do reino que prometeu aos que amam? Mas se vós desonrais os pobres, porventura não vos oprime os ricos, empoderados, né? Que arrastam para os tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se não formos cumpridor conforme a estrutura da lei real, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isso fazei. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, e sois ridicularizado pela lei como transgressor, pela qual que guarda toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado. Porque aquele que assim disser, não cometerás adultério, e também não matarás, e tu, pois não cometerás tais transgressões desse feito da lei, e assim falar e assim proceder, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. É aí que você vai me entender que aqui também, quando fala da sabedoria que vem do alto, dentro dessa integração, o sábio inteligente mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria, e não tendo amargura, inveja, sentimentos facciosos em vosso coração, né? Mas vos não glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto, é terrena, animal ou diabólica, porque ainda há inveja, espírito faccioso, a perturbação de obras perversas, mas a sabedoria que vem do alto, principalmente, é pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos e sem parcialidade, sem hipocrisia, né? É a cordialidade que devemos ter. Ora, esse é o fruto da justiça que semeia a paz, para que exercitamos a paz, a relatividade tranquila. Bom, aí é o exemplo de unificação que nessa área social foi a igreja também de Atos dos Apóstolos, quando necessariamente escolheram para agregar a igualdade social os diáconos. E dentro dessa função da integração compactuada, sem excepcionalidade, para cuidar especialmente dos necessitados que eram vulneráveis, como as viúvas, órfãos, e as ofertas eram necessárias para essa manutenção material e social. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, e você vai entender o que está descrito aqui.
no capítulo 4, vai nos dizer, aqui dentro do versículo 32, diz assim: E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que se possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E todos eles haviam abundante graça, e não havia, pois, dentre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam com cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado, né, pelo apóstolo, como Barnabé, que é traduzido o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe também o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E conforme eu falei sobre essa necessidade, o capítulo 6 também, aqui, aí nos dá esse exemplo da instrução dos diáconos, né? E diz que, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma multidão dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que deixamos a palavra de Deus para servirmos à mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre os 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio, que é essa função diaconal que eu estou falando. Mas nós perseveraremos na oração, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este, porém, contentou a toda a multidão, alegrando Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, filho de Filipe, e procurou a Nicanor e a Timão e a Parmenás e a Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram antes os apóstolos este, orando, e lhe impuseram as mãos, né, consagrando. E aí diz que crescia a palavra de Deus em toda Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, para você entender, eu quero finalizar e dar um exemplo, tá, de um grande humanista do passado, que virou um socialista e atuou psicanaliticamente no cárcere, né? E tornou-se um grande gestor, gerenciador no físico, no espiritual, um administrador e também economicamente abordou sendo um criador e pesquisador dos fundos monetários, pois sendo este orientador, tendo o direito dado a ele de ser um grande governador egípcio que passou daquela situação orientadora a preservar não só a sua família, como toda uma nação que estava naquela situação de desigualdade social, e
eram os necessitados da época. É conforme diz a palavra de Deus, que os 2 mandamentos resumidos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E ficou esse legado, né? Que eu digo que se hoje temos exemplo de altas redes de supermercado, caderneta de poupança, alguns exemplos dentro da área de economia, desses movimento socialista e sociocultural, administrativo, foi José que deixou esse exemplo. Mas que fica essa mensagem para você entender, dentro dessa unificação social que é necessária, agregarmos, independente de pessoas com ou sem capacidade, mas não fazer acepção. Mas é por isso que eu afirmo que Lef é suede ayau leila mesma. Deus é fiel, aleluia, amém. Ficam todos na paz.